Fala galera do Nerds em Cena, hoje é dia de review com spoilers. Vou falar novamente com spoilers do novo filme do Superman que a gente acabou de ver no cinema. Dirigido pelo James Gunn e com David Corenswet no papel do Azulão. E olha pessoal, esse filme muda muita coisa do que conhecemos. Não tem origem, já começa na ação e o Superman encara desafios muito mais políticos, sociais e até mesmo pessoais. Fica com a gente pessoal, porque tem uma parte que fez o cinema ficar mudo. O Superman simplesmente quase é engolido por um buraco negro. Onde ele é salvo por um sopro ou pelo cachorro cripto. Então, você acompanhe para saber mais. Fala galera do Nerds em Cena, como é que vocês estão? Pessoal, aqui é o João. Aqui é o Rafael. E pessoal, a história já começa com Clark já como Superman agindo há 3 anos. Nada de origem, Krypton ou bebê caindo no Kansas. Ele já é o super-herói da Terra e também repórter do Planeta Diário. Pessoal, logo de cara ele impede um ataque militar entre a Borávia e o Jar Rampur. Mas isso gera uma desconfiança enorme. Muita gente começa a ver ele como uma ameaça. Devido a isso, gera uma das melhores conversas entre ele e Lois Lane. O João vai comentar. Exatamente, pessoal. Nela, Lois Lane desce o sarrafo no Clark Kent. Ela questiona ele por que ele tá tendo certas atitudes e aparentemente questionando determinadas leis. É isso mesmo. Nessa conversa, ela começa a colocar ele na parede perguntando se ele, como Superman, foi pedir alguma autorização ou comunicou a alguém que ele faria isso. Por quê? Senão ele poderia estar violando algum tratado dos Estados Unidos com um desses países. Falando agora a respeito do nosso Clark como humano. A versão desse Clark, pessoal, ela é bem carismática, porém em muitos momentos introspectiva. Você sente que ele ainda está tentando entender o papel dele no mundo. Tem cenas fortes com os pais adotivos, principalmente com o Jonathan. Momento bem emocionante mesmo. Um deles no celeiro me pegou de surpresa, que acontece o seguinte: o Clark até então veio pra Terra com uma mensagem dos pais biológicos. Só que ele só tinha uma parte dessa mensagem, que a outra ele não conseguia saber, meio que a mensagem tava corrompida. Isso mesmo, João. E o que acontece? Ele tem uma cena que ele tá enfrentando um monstro junto com a gangue da justiça, só que o Lex Luthor consegue ter acesso à mensagem completa. E nisso ele expõe, e no final mostra assim, ó, o restante da mensagem, que os pais biológicos falaram que ele tinha uma missão na Terra, que era para ele poder procriar, para acabar dominando ali todos os humanos, para que ali virasse uma nova Krypton. Exatamente, pessoal. E nisso, Jonathan Kent fez um discurso simplesmente fundamental. Mostrou por que o nosso Superman é o símbolo da justiça. Mostrou que os pais eles são responsáveis por dar as ferramentas aos filhos. E quem decide o caminho é o próprio filho. Entra aquele ditado: pai é quem cria. Lex Luthor, interpretado pelo Nicholas Hoult, é o bilionário manipulador, galera. E eu vou ser sincero que foi um dos melhores Lex Luthor que eu vi no cinema. Exatamente, merece pessoal. Palmas, Nicholas Hoult. Nisso, ele cria um plano para sabotar o Superman e prender ele numa realidade artificial junto com Krypto e Metamorfo. Pessoal, e o Krypto rouba a cena, pra falar a verdade. Ele é engraçado, leal e poderoso. Cada vez que ele aparece, o cinema reagia. Principalmente na cena que ele simplesmente desce o no Lex Luthor. Rapaz, e foi uma surra, hein? Até o Lex Luthor ficou assustado. Pessoal, segura aí, porque nesse momento entra a Gangue da Justiça, composta pelo Senhor Incrível, a Mulher Gavião e o Guy Gardner, que é simplesmente o lanterna mais insuportável que existe. E ele é muito engraçado no filme e rouba várias cenas. E é claro, ele se junta ao Metamorfo e ao Superman, que numa luta épica eles não estão ali só de enfeite, eles real ajudam a salvar o dia. Na reta final, Lex ativa um dispositivo que gera um buraco negro sobre Metrópolis. A ideia dele é destruir o Superman e a cidade junto, ou seja, ele não tá nem aí pra quem tá ali, ele só quer destruir o Superman. A luta entre Superman e o Ultraman, que nada mais é que um clone maligno criado por Lex, é absurda. O Superman empurra o clone pro buraco negro, quase morre, mas consegue salvar a cidade. Com a ajuda de Lois Lane e do Jimmy Olsen, a verdade vem à tona e Lex é preso. O Superman recupera sua imagem, mas emocionalmente ele tá esgotado. Galera, e a gente tem que falar, tem duas pessoas que, assim, protagonizaram o filme de uma forma diferente. Antes de você comentar isso, pessoal, eu só queria comentar que esse filme, ele é praticamente uma história em quadrinhos. Parece que cada ato do filme é uma página que você tá virando. Por que eu acredito que o James Gunn fez assim? Porque o filme é repleto de personagens que vêm assim importantes. Normalmente, algum personagem sempre acaba deixando de lado, o que não é o caso nesse filme, né? E isso foi um acerto em cheio, como o Rafa vai mencionar os 2 personagens figurantes que têm um destaque. Exatamente. Pra virada de chave, um personagem assim, ó, que
Vou explicar pra vocês o que acontece. O Lex Luthor prendeu o Superman numa prisão. E nisso ele quer descobrir aonde o Superman foi criado e quem são os pais dele, quem são os pais adotivos, né? Então ele traz alguns reféns pra fazer o Superman falar. E nisso ele traz um homem que deu o cachorro quente uma ou duas vezes pro Superman. Só que o Lex Luthor acaba matando. E nisso, o Metamorfo está fazendo com a mão dele uma espécie de kryptonita que vai deixando o Superman fraco. Só que quando esse homem morreu, o Metamorfo ficou sentido, ficou triste, falando assim, eu vi aquele homem morrer sem fazer nada. Então ele fala assim, se eu parar aqui, você salva o meu filho primeiro? E é isso que acontece. Então, esse é um dos personagens que faz a virada de chave. Porque esse homem morreu ali, o Metamorfo parou de fazer a Kryptonita e o Superman conseguiu se recuperar. Sem falar que o Metamorfo fez como se fosse uma explosão imitando o Sol, o que trouxe novamente a força do Superman. Agora, um outro personagem principal é o... Além não, são mais dois, né? O Jimmy Olsen, por ter exposto o Lex Luthor, mas principalmente a namorada do Lex Luthor, né, João? É. Que até então, eu e o João pensava que ela era... Uma retardada. Uma retardada, porque ela ficava tirando foto de tudo, selfie. Mas no fim, essa selfie dela tinha um motivo. Toda selfie que ela tirava, aparecia o que o Lex Luthor estava tramando. Ele tramando com a Borávia, o buraco negro... Ou a dimensão, a parte que o Lex criou, que é o tipo de tecnologia, como é dito pelo Senhor Incrível, que só a gente com o caráter do Lex Luthor duvidoso exatamente poderia criar. Esse filme é muito legal, mas... Através disso, dois personagens... Três, né? Três que seriam mais ali... Secundários. Deixados pra escanteio. Normalmente personagens que o Superman salvaria... Salvaria comum. Por isso que é legal. Esse filme foi muito legal nisso. E pessoal, o filme termina com ele isolado na Fortaleza da Solidão, lendo cartas dos pais adotivos. Fecha com uma excelente emoção e profundidade. Foi o legal que o João falou aquela frase famosa, pai é quem cria. Nisso, no final, a gente vê o seguinte... Toda vez que o Superman ia se recuperar de alguma lesão, ele ia até a fortaleza e os robôs colocavam ele... Pra tomar um banho de sol. E nisso, quando ele ia fazer isso, eles colocavam a mensagem que ele recebeu dos pais. Mas até então ele não tinha a mensagem completa, então ficava só assim, ó. Nós te amamos e você é um símbolo de esperança e tudo mais. Só que a partir do momento que ele descobre a verdade, no final o legal é isso. Que a mensagem que os robôs falavam assim, enquanto você se recupera, você gostaria de ler a mensagem de seus pais, ouvir a mensagem de seus pais? E todo mundo achando que ele ia mostrar só uma parte da mensagem anterior. Exato. Ele acaba mostrando os pais adotivos, que são os reais pais do Clark, e é o que ele faz ele ser o motivo de esperança. E pessoal, tem uma breve cena onde aparece a Kara Zor-El, que nada menos, nada mais do que a Supergirl. Ela é curtinha, porém, ela rouba a cena. É engraçado nessa cena, porque até então, todo mundo achava que o Krypto era o cão do Superman. Só que desde o começo ele falava, eu só estou olhando esse cão. Só que em nenhum momento ele disse de quem era. É porque, tipo assim, você pensa, quem que vai ter um cachorro que voa? Aí ela chega bêbada, né? E nisso o Krypto vai pra cima dela, começa a pular, começa a rodopiar com ela. E assim, a gente percebe que no filme ele é desse jeito. O Superman, o Clark, comenta com o robô número 4 assim, tá vendo por que ele é desse jeito? Por que ele é mal criado? Por que ele é mal criado? Então foi uma cena bem legal. Ele ser desse jeito garantiu a cena mais engraçada do filme, né? Essa aparição da Supergirl pode ser uma conexão para o próximo filme, né? Que é Supergirl, Woman of Tomorrow. Galera, então resumindo, esse Superman é mais humano, mais político e mais atual. James Gunn acerta em trazer algo novo e sem perder o coração do personagem. Igual o João falou, ficou muito mais próximo do que as histórias em quadrinhos. Pessoal, os efeitos têm seus altos e baixos, mas o elenco segura bem. A Gangue da Justiça foi uma grata surpresa e o Krypto merece um spin-off, vai. Com certeza, aquela cena dele pegando o Lex Luthor ali, dando foi muito engraçado. Exatamente. Lembrou em referência ao Hulk contra o Loki lá em Vingadores, foi muito legal. Eu peguei a referência. Peguei a referência. E cara, a Gangue da Justiça. Se quiserem também dá pra fazer um filme deles ou até mesmo algumas séries. Cara, Guy Gardner, muito engraçado, foi muito bom. Falar pra você, pra mim o que mais roubou a cena foi o Senhor Incrível com as esferas T. Sim. Pra quem assistiu os Guardiões da Galáxia vai recordar aquela cena do Yondu com a flecha matando os caras em câmera lenta. E acontece uma cena muito parecida, eu não sei se eu não vou me recordar se ele mata, mas eu acho que não mata o Senhor Incrível. Mas aparece ele nocauteando os capanga do Lex. E é muito épica a cena. E agora a gente quer saber de vocês. Curtiu esse novo Superman?
Prefere esse estilo ou sente falta do clima mais sombrio do Snyder? Pessoal, então já comenta aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, não esquece de seguir a gente no Insta e no TikTok. Os arrobas vão estar aparecendo aqui.